Perfeito. Bom, hoje o nosso encontro é o 3.4, é a última sessão da unidade 3, fechando o conteúdo aí de fluidos. E a gente viu lá o início, definição de fluidos, depois princípio de Pascal, última aula, princípio de Arquimedes. Aqui a gente vai falar sobre o fluido em movimento. A gente havia falado, nós havíamos falado sobre o fluido em si. O primeiro encontro foi o fluido em si, é um fluido, o que é densidade, o que é pressão. Na segunda e na terceira sessão, a gente viu os princípios de Pascal e de Arquimedes, que são a base do fluido estático. O fluido em um recipiente, um fluido em num local fechado, estático, sem movimento, né? Um princípio de Pascal, por exemplo, ele está dentro de um recipiente fechado, onde vai ser pressurizado de um lado e ele vai funcionar essa mesma pressão em outra área, né, proporcional aí. Em empuxo também a gente viu todos os estudos em relação ao fluido estático, né? Algum objeto sobre esse fluido parado. Aqui não. Aqui a gente vai começar a falar sobre fluido em movimento, um escoamento do fluido em si, ou seja, se há um movimento, há uma velocidade. Então, aí tem uma pergunta básica para introduzir esse conteúdo. Como se faria para descobrir a velocidade de um fluido escoando em uma tubulação? Poder responder esta questão, a gente começa a voltar a nossa ideia em relação à vazão, sobre velocidade e um outro detalhe que a gente não deixa, né, de que também desse fluido, né, a área dessa tubulação que esse fluido vai percorrer. Para introduzir essa aula, para começar essa aula, eu achei interessante passar o que temos lá na nossa web aula. Tem um videozinho lá de uns carinhas até famosos já, que é da Ciência Show, eles participam até do programa de televisão. Eu achei interessante, está lá na nossa web aula, então eu trouxe para cá, para a gente ter, a gente ver também, interessante essa introdução aqui, para a gente entender melhor. Vou estar passando o videozinho aqui agora, então, assim, apenas 5 minutinhos, e aí eu retorno. Ô, Thales. 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 Não sei se é só no meu aqui, mas tá sem som. Como é que é? O Não tá vídeo saindo tava sem som? áudio. Não. Pera aí, então. Deixa eu mudar, então, a forma de passar o vídeo para vocês aí. Se vai funcionar. Compartilhando dentro do slide. Deixa eu ver aqui se vai...
Vamos lá. Marcelo, me avisa aí se não estiver saindo o áudio. Tá não, ô Thales? Mesma coisa? Mesma coisa. Depois a gente deixa esse vídeo para lá, eu coloco o link dele aqui para vocês. E aí vocês depois dão uma olhada. Não tem uma outra opção aqui. Então vamos deixar esse vídeo. O que acontece? Eu só vou mostrar aqui uma parte, aliás, vou mostrar ainda o vídeo, mas eu vou direcionar aqui uma partezinha aqui só para a gente comentar, tá? Depois, aqui no fim do slide, eu vou colocar o link do vídeo, que aí vocês observam lá Então, primeiro detalhe, pessoal, é isso aqui. A mangueira em si, né, tá circulando a água com uma seção na tubulação da mangueira. Quando fecha-se uma parte, né, do bocal ali, eu tenho, então, aqui nesse momento, eu tenho uma distância maior, né, do fluido saindo. Então, aqui a gente tem a equação da continuidade que a gente vai ver agora, que é a área sobre a área vezes a velocidade. O que acontece? Eu tenho lá na entrada da mangueira uma vazão que vai sair igualmente aqui, ou seja, o que entra na mangueira vai sair na outra ponta da mangueira. E o que entrou lá, ele tinha uma área e uma velocidade. Quando acontece de interromper parte, né, dessa área de tubulação, da tubulação em si, essa área diminuiu. Mas a vazão é igual, vai sair o mesmo tanto de fluido. O que acontece? Essa velocidade tem que aumentar para compensar esse valor do outro lado, que vai ser a mesma coisa. É igualmente análogo, né, ao princípio de Pascal. Só que lá a gente tinha uma divisão, né? Temos a pressão, que é a força sobre a área. Aqui a gente tem a vazão, que é a área vezes a velocidade. E aqui nesse videozinho, eles enchem o garrafa PET, colocam na garrafa PET, um ar pressurizado. Como o ar é compressível, então ela consegue colocar uma pressão considerável dentro da garrafa, impulsionando o líquido, né, a água no fundo da garrafa, tá? Fora da garrafa. Quando ele solta ali, esse líquido sai pressurizado e a garrafa sai para o outro lado. Aqui eles demonstram, né, o que acontece de forma mais didática. Então, tem a água está sendo pressurizada, e aí esse ar pressurizado, na hora que ele tem a abertura aqui, uma diferença de pressão, a pressão atmosférica que é menor, esse ar tende a empurrar a água saindo para cá, que aqui a pressão é menor. Então, no fim do slide, eu vou colocar este link, conforme eles estão explicando esse detalhe aí. Voltando ao nosso slide aqui,
Voltou para o slide aí, Marcelo? Voltou sim, Thales. Perfeito. Bom, naquele vídeo ali, a gente vê quatro conceitos da razão. Um fluido ideal, né? Estamos falando de um fluido ideal. Esse fluido ideal é incompressível, não viscoso, e seu escoamento é laminar e irrotacional. O que é isso tudo aqui que está falando sobre esse fluido incompressível? Primeiro, incompressível é o fluido em si, que para você comprimir ele tem uma mínima possibilidade de compressão. A água, por exemplo, você não comprime ela com facilidade. Quando comprime mínima quantidade. Então, a água é um fluido considerado um fluido ideal. Não viscoso, não aderente, né? Não viscoso. Seu escapamento é laminar e irrotacional. Quando a gente fala de laminar e rotacional, aí entra um outro detalhe mais para frente, quando vocês estiverem em mecânica dos fluidos ou fenômenos de transporte, vocês vão ver exatamente a diferença entre esse laminar e o turbulento. Mas o laminar é um escoamento e ele não tem turbulência, ele não tem movimentações em desordem das partículas. Ou seja, uma bica, por exemplo, uma bica d'água, se você coloca ela em uma queda suave, vai ter um regime laminar, a água vai correr ali de forma branda. Diferente do turbulento, quando, por exemplo, eu coloco um fluido pressurizado, então ele se torna turbulento. E rotacional é nesse sentido do laminar. Quando você tem o laminar, esse movimento é brando, então não vai ter uma rotacionalidade, né, do fluido aí. Não vai ter uma rotação desse fluido no escoamento dele. Aqui um fluido ideal, ele tem que acontecer desse formato. Uma linha de fluxo é a trajetória seguida por um pequeno elemento do fluido. Tá? Então, essa linha de fluxo é a corrente do fluido, onde ela vai percorrer. O tubo de fluxo é um feixe de linhas de fluxo. Então, o tubo, ele contém as linhas de fluxo. Então, linha de fluxo, vamos dizer ali dentro de uma tubulação daquela da mangueira, eu tenho várias moléculas de várias partículas de água que estão seguindo um caminho, né? Uma partículazinha paralela à outra. Então, tem várias linhas de fluxo. Dentro da tubulação, desse tubo de fluxo, eu tenho esse feixe de linha de fluxo. E a vazão em todos os pontos de um tubo de fluxo obedece à equação da continuidade. Então, ou seja, esse fluxo ele vai sempre ter uma relação com a sua vazão, ou seja, o que vai entrar tem que sair. Como? O que entra e o que sai sempre do mesmo jeito? Aí é o detalhe que temos área e velocidade. Essas duas variáveis podem se modificar. A área pode aumentar, se aumentar, a velocidade tende a diminuir, porque eu tenho que manter a mesma vazão. Se for o contrário, a área diminui, a velocidade aumenta, mesma proporção, para eu manter a vazão desse fluxo. Então, a equação da continuidade parte da vazão volumétrica constante. Então, o que entra na tubulação vai ser o que vai sair. Pode variar a área e a velocidade, ok, mas a vazão é a mesma. Então, essa vazão volumétrica, ela se torna uma constante para a equação da continuidade. Sendo ela uma constante, eu tenho que a área 1 vezes a área 2 será igual à área 2, área 1 vezes a velocidade 1, igual à área 2 vezes a área vezes a velocidade 2.
Aqui temos esta equação da continuidade. Alguma dúvida sobre esse conceito, pessoal? O professor, por exemplo, uma caixa d'água, se eu fizer a alimentação dela por baixo ou por cima, se ela tiver uma quantidade de água, isso interfere no tempo de enchimento dessa caixa ou não? Aí depende, vai interferir não por esse detalhe aqui, Thiago. A vazão vai ser a mesma, igual o que acontece. Você vai colocar uma tubulação no fundo da caixa ou na superfície da caixa, o tubo de entrada vai ser o mesmo, correto? Certo. Porém, o que vai atrapalhar aí, o que vai interferir nesse conceito é a pressão que a água vai fazer. Se eu tiver uma caixa d'água pequena, sei lá, uma caixa d'água de 500 litros, ela vai causar ali a pressão de 500 litros no fundo da caixa. Então, ela vai causar uma resistência para entrar a água ali, correto? Mas então, o peso da água é uma influencia. resistência... Oi? Então, o peso da água lá dentro, a força, ela influencia na bomba. Por exemplo, pode afetar a pressão da entrada. Isso. Aí o que eu estava completando, o que eu estava falando, como é uma caixa d'água de pequeno porte, 500 litros, por exemplo, essa pressão não vai influenciar tanto. Mas vamos dizer aí que você tem um tanque de, sei lá, 10 mil litros. Um de 80 mil litros. Com certeza você vai ter uma resistência, dependendo da bomba que você colocar para encher por baixo, ela vai encher até uma determinada altura, né? Principalmente se essa tubulação ainda for... Se esse tanque for mais vertical do que horizontal, né? É mais vertical mesmo. Então, aí eu teria que ter uma bomba com a pressão. Aí eu não vou ter a vazão, mas a pressão a ser estudada. Eu teria que ver a pressão que eu vou ter que trabalhar para jogar essa água lá. O ideal sempre é jogar pela superfície. Entendi. Valeu, professor. Então, equação da continuidade, o que entrou é igual ao que saiu. E aí a gente tem esse exemplo aqui. Uma tubulação que consiste em um duplo circular de raio de 0,5 sofre uma alteração em sua seção transversal que o torna mais espesso para ter 1 metro de raio. Um funil inverso, né? Então, tenho aqui, na entrada desse bocal aqui, tenho 0,5 metros de raio. Chega um momento e ele vai se expandir, uma tubulação concêntrica, e ele chega a ter 1 metro, ele vai dobrar o tamanho do seu raio, de 0,5 metros para 1 metro de raio. Se a velocidade inicial do fluido, essa velocidade no início aqui, é 0,1 metros por segundo, qual a velocidade final dessa área? A velocidade final do fluido nesta área, nessa secção aqui. Então, a vazão que entra aqui é a mesma vazão que vai sair aqui. Então, eu tenho que a velocidade 1 vezes a área 1 é igual a essa área 2 vezes a velocidade 2 aqui que eu vou descobrir. Então, velocidade 1 é 0,1 metro. Área 1, I vezes 0,5 ao quadrado. Igual a área 2, que é 1 vezes π ao quadrado, ou π vezes 1 ao quadrado, vezes a velocidade que eu vou encontrar. Chegamos, então, nesse sentido. Então, vazão 1 igual a vazão 2.
né? Vazão no ponto 1 vai ser igual a vazão no ponto 2. Área 1 vezes 1, vezes a velocidade 1. Área 2 vezes a velocidade 2. Área 1, r1 ao quadrado, velocidade 1. Área 2, r ao quadrado, velocidade 2. E 3,14 vezes 0,5 ao quadrado, vezes 0,1 da velocidade. Temos todos unidades medidas coerentes, metros, metros e metros por segundo. 3,14 e raio 1 ao quadrado. Isolando o V2, eu encontro que a velocidade no ponto 2 aqui é 0,025 metros por segundo. A velocidade caiu, logicamente, porque expandiu o espaço, então a velocidade vai cair. Então, aumentou a área, a velocidade diminui. Aumentou a velocidade, diminui a área. Então, são inversamente proporcionais. Alguma dúvida aí? Bem tranquilinho? Vamos ver isso aqui, então. Em uma cultura irrigada por um cano que tem áreas de secção reta de 100 centímetros quadrados, passa água com uma vazão de 7.200 litros por hora. A velocidade de escoamento da água nesse cano, em metros por segundo, temos a alternativa. Bom, quem tem isso aqui? Isso aqui é com vocês. Vamos ver se vocês conseguem decifrar essa questão aí. 5 minutos para vocês finalizar esse. Professor. É 20, é? Oi, é 20? Vinte? E alguém encontrou 20? Letras detalhe. 2 metros por segundo. 2, 20. Alguém mais aí? 2 ou 20? E aí, Thiago? 2 ou 20 esse aí? Tô finalizando aqui, professor.
Eu achei 2. Achei 2 metros por segundo. O meu também Rodrigo? deu 2, professor. 2 também? Marcelo, fez não, Marcelo? Fiz não, Thales. Tô terminando de jantar aqui. Calma aí. Isso é hora de jantar, moço. Jantar depois da aula, rapaz. Calma, moço. Tô terminando. Bora? É, agorinha. A patroa tá fazendo ali. Vamos lá, então, pessoal. Então, o primeiro detalhe aqui que a gente observa nesse exercício é que a gente tem uma área da secção, a área de saída desse fluido, de 100 centímetros quadrados. Então, está em centímetro aqui. 0,2? Oi? Resposta 0,2? Quem falou aí agora? Ordilei que tá falando. Ô, Dilei. Eu fiquei um pouco sumido, mas estou de volta. Vamos ver aqui agora, Odilei. Tá bom. Vamos ver aqui. Então, como eu estava falando, a área, né, está em centímetro, a vazão está em litro. Então, essas duas unidades aqui não conversam. A gente tem que fazer transformações delas. E aí ele pergunta, então temos a área e vazão. E ele pergunta a velocidade. Então, a gente não precisa exatamente da equação da continuidade. Ele está perguntando não a velocidade que entra e tal, ele está perguntando a velocidade de escoamento dessa vazão nessa área. Então, temos vazão igual a área vezes a velocidade. Então, o primeiro passo é transformar a área de 100 centímetros quadrados para metro quadrado. Então, centímetro, aqui eu já fui direto, mas recapitulando lá algo que eu já mostrei em uma aula para trás aí, o C aqui, então a gente tem 100 vezes o C, que é o quê? O C é 10 elevado a menos 2. Esse C, ele está elevado ao quadrado. Vamos fazer aqui por partes. Então, temos aqui o C, que é 10 a menos 2, ao quadrado do metro aqui. Esse cm está elevado ao quadrado. Então, o C está elevado ao quadrado e o m ao quadrado. Então, o Czinho que vale 10 a menos 2 ao quadrado e o metro ao quadrado continua aqui. E o 100, que é a unidade que a gente tem, né, o valor. 100 é 10 ao quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado vai ficar 10 a menos 4. 10 a menos 4 com 10 ao quadrado, eu tenho 10 a menos 2 metros quadrados. Transformei a área em metro quadrado. Vou transformar a vazão em razão do metro também. Com 7.200 litros por hora, vai ficar 7.200 metros cúbicos, que é 10 a menos 3 litros para metros cúbicos, 10 a menos 3 metros cúbicos por hora. Calculando isso aqui, esse 10 a menos 3, anda 3 casinhas, né? 7,2 metros cúbicos por hora. Transformei a área e a vazão em relação na unidade de metros. Então, calculamos, então, na fórmula da vazão, constante, né? Então, temos a vazão igual a área vezes a velocidade. Vazão 7,2, encontramos. 10 a menos 2, a área, que também transformamos.
vezes a velocidade. Isolo a velocidade, isso aqui passa para lá dividindo a negativos, transforma a divisão em multiplicação e inverto o sinal menos 2 para positivo. Então, fica 7,2 vezes 10 ao quadrado. Alguém tem alguma dúvida? Continuando, 10 ao quadrado, eu tenho 100. 7,2 vezes 100, 720 metros por hora. Só que ele quer metros por segundo. Então, hora é 3.600 segundos. 720 dividido por 3.600, eu tenho 0,2 metros por segundo. A alternativa, letra B, pessoal. Não era 2 nem 20, 0,2. Estava correto, Odilei? Professor, DD é Daniel? Johnny, John, seu microfone está um pouquinho baixo, tá? Se puder falar um pouquinho mais alto. pois é, meu computador é uma bosta. Eu fiz direto e deu 0,2. Não transformou as unidades de medida? Não, o 7.200 por 3,6, né? Deu 2, 2 dividido por 10 dá 0,2. Dá para fazer assim mesmo? Você pegou 7.200 por 3.600. Isso. Mas 7.200 por 3.600 vai dar 2, não 0,2. Isso, aí eu peguei o 2 e dividi por 10, né? 100 ao quadrado. Mas aí, da onde você tirou esse 10? Eu botei Aí você 100. for... Esse 10 aí eu não entendi de onde você tirou para transformar o 2 em 0,2. Eu levei o 100 ao quadrado aí só. Não estou conseguindo compreender o seu raciocínio aí. 100 ao quadrado. Tá? Porque aí você pegou litros e dividiu pelo segundo, ok. Mas aí você não transformou os litros em metros cúbicos. Mesmo assim, você tinha que você só está dividindo 7.200 é a vazão pela hora. Você está transformando só a sua vazão de 7.200 litros para metro, ficar litros por hora, vai ficar litros por segundo. Mas se você pegar 7.200 litros e dividir por 3.600, vai transformar em 2 litros por segundo. Você fez essa transformação. E aí depois você dividiu pelo 10, não tem uma coerência, porque você está pegando a sua vazão, que está em litros por segundo, e dividindo por 10 uma área que você está meio que forçando, essa área de 10. Eu não entendi de onde você transformou os 100 centímetros quadrados em 10. Isso aí você teria que, na verdade, dividir pela área, né? A vazão pela área. Eu não converti para metros cúbicos mesmo. A questão aqui, você tem que transformar tudo em relação a metros, tá? Para você poder fazer a conta direta. As unidades de medida tem que estar sempre na mesma unidade, né? Mesma unidade de medida. Metros aqui, ó, que é a raiz dela é metros. Tempo não tem problema, você transforma. Hora, segundo, minuto, isso aqui você transforma se não tiver outra unidade de tempo no exercício. É só você transformar as unidades de tempo. E ter a mesma unidade de tempo, a mesma unidade de espaço, né? Metro é espaço aí, a mesma unidade de espaço. Então, as unidades de medida tem que manter.
Vocês verem que esse exercício aqui dá mais trabalho pela transformação de unidade de medida do que propriamente pelo nosso conteúdo aqui, que é a vazão. A vazão é bem simples, né? Bem tranquilo aqui. Entendi, obrigado. Falou. Pessoal, seguindo aqui, depois da equação da continuidade, a gente tem a equação de Bernoulli. O que é essa equação de Bernoulli? Essa equação de Bernoulli, ela diferencia da equação da continuidade no sentido do que ela abrange, além da equação da continuidade. Equação da continuidade, voltando ali rapidinho, só para a gente relembrar, a gente tem área e velocidade. Apenas isso. Ou seja, vazão. Vazão volumétrica. Tá? Então, temos vazão volumétrica, que é a área vezes a velocidade. Quando a gente chega na equação de Bernoulli, ele leva em consideração outros fatores desta transição aqui, desse escoamento. Então, o que acontece? Ele faz a análise não só em relação à área e à velocidade, ele faz a relação entre a pressão, eu tenho aqui uma pressão 1 e pressão 2, eu tenho uma distância de deslocamento aqui, uma secção, distância 1, quando tem essa área maior, uma distância maior quando eu tenho a área menor, para a mesma quantidade de fluido, ou seja, aqui ele está falando de volume, né? Esse volume aqui ocupa essa área, esse volume ocupa essa distância, aqui o mesmo volume eu tenho uma distância maior, então ele trabalha com pressão e volume. E aí ele definiu da seguinte forma: a pressão aplicada mais a densidade pela altura, né, do fluido, a densidade desse fluido, a gravidade e a altura que ele se encontra, tá? Essa altura aqui, esse aqui está numa altura maior, altura 1 e altura 2, mais a densidade vezes a velocidade ao quadrado. Então, aqui, ele define o quê? Mesmo que se eu não tiver a área em si, mas eu tenho a pressão e a densidade do fluido, eu também encontro essa vazão aqui do fluido, né? Encontro essa variação, essa velocidade do fluido aqui. E como é constante pela equação de continuidade, aqui tem que ser igual aqui, esta somatória de forças eu tenho que é igual à somatória de forças nesse outro ponto. Então, ele pega a pressão 1 mais densidade vezes a gravidade, que é o quê? A massa, né? Densidade vezes a gravidade, a gente tem massa. Na altura 1, mais a densidade dividido por 2 vezes a velocidade ao quadrado. Isso tudo eu tenho que é igual também lá no ponto 2, com a altura 2 desse fluido aqui, nesse escoamento. Certo? Uma dúvida aí sobre Bernoulli?
Então, vamos ver como é que a gente aplica essa equação de Bernoulli. Aí, tubulação, temos o ponto 1 e o ponto 2 dessa tubulação, tem um desnível entre eles, né? E esse desnível é uma elevação de 1 metro, então sai desse ponto aqui 0 e vai para 1 metro. Ou vice-versa, sai desse 0 e vai para 1 metro. Isso depende do nosso raciocínio. Uma tubulação de seção transversal constante eleva-se a 1 metro. Então, vem daqui para cá e eleva-se 1 metro. Sabendo que a velocidade 1 é 8 metros por segundo, temos aqui 8 metros por segundo, a pressão no nível inferior da tubulação é de 2 vezes 10 a quinta pascal, e a pressão no nível superior da tubulação é de 10 a quinta pascal. E aí se pergunta qual a velocidade do fluido no nível mais alto. A água pode ser considerada um fluido aproximadamente compressível e tem muita baixa viscosidade com densidade, que nos dá o dado da densidade da água. Então, recapitulando, ele fala que se eleva em 1 metro, temos uma velocidade de 8 metros por segundo no primeiro, uma pressão de 2 a quinta pascal no nível inferior e no nível superior da tubulação 10 a quinta pascal. E ele pergunta qual é esta velocidade do fluido. Certo? Sabendo que temos a mesma vazão aqui no ponto 1, igual à vazão no ponto 2, então temos uma igualdade entre o ponto 1 e o ponto 2. Temos velocidade no ponto 1, queremos a velocidade no ponto 2. Então, o terceiro termo da equação de Bernoulli, vamos encontrar lá. Temos a pressão na parte inferior e a pressão na parte superior. E só, mais a densidade do fluido. Encontramos da seguinte forma, no ponto 1 e no ponto 2. Substituindo os valores, encontramos aqui a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura, que é 0. Né? Então, a altura é 0 no ponto 1. E a velocidade no ponto 1, 8 ao quadrado. 8 metros por segundo ao quadrado. Temos, então, aqui multiplicado para 0, e a densidade da água aqui, que é 1.000, dividido por 2, 500 vezes 8 ao quadrado. Do lado de lá, temos a densidade da água também, 1.000 vezes a gravidade, agora a altura 1. E densidade sobre 2, só que a velocidade 2 agora não encontramos. Na verdade, cortou. Esse exercício aqui eu copiei do nosso portal, pessoal. Está cortado aqui a pressão, que é 2 vezes 10 a quinta, né? Mais, e aqui 10 a quinta. E a gente isolando a velocidade, então, o termo da velocidade aqui, isolando, passo isso tudo para o outro lado. Fica negativo e fica negativo. Então, 2 vezes 10 a quinta, que não está aparecendo aqui, que é a pressão no ponto 1, que ele nos fornece, mais a velocidade, né? O
termo da velocidade, porque o termo da massa específica não vou considerar, porque não tem altura, a altura é zero, então isso aqui vai dar zero, menos a densidade, que é dada aqui pela gravidade, e a altura, no segundo ponto, menos a pressão no ponto 2. 2 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta fica 10 à quinta. E 500 vezes 8 ao quadrado e aqui menos 1.000, né? Ou menos 10.000. Então, isso aqui também eu tenho 500, né? 1.000 dividido por 2, passando para lá, dividindo. Então, aqui já está de forma direta, 400 mais 64, menos 20, menos 200. Igual 244. Pegou já os 500 e jogou para lá dividindo. 2 vezes 10 à quinta dividido por 500 dá 400. 500 vezes 8 ao quadrado dá os 64 dividido por 500. 10.000 dividido por 500 dá 20. Aqui 10 à quinta por 500 dá 200. Somando 244. Raiz, que a velocidade está ao quadrado, raiz de 244, eu chego a 15,62 metros por segundo. Então, a aplicação aqui da equação de Bernoulli, vemos que utilizamos a pressão, densidade, altura do nível 1, altura do nível 2, velocidade e velocidade em ambos os pontos. Professor, tem como você voltar na tela anterior? Na hora. Aí pode mudar. Ok. Alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Sem dúvidas? Agora manda o exercício, velho. Agora você já adiantou. Já agora tá bem pronto para poder fazer esse exercício. Tá forte. Então tá aí, ó. Quero ver você fazer então. O grande reservatório de água tem um pequeno furo de 1,8 metros abaixo do nível da água. Qual é a velocidade com qual a água escapa na horizontal por meio do furo? Contrário do que você me perguntou, Thiago, no começo, né? Em vez de eu encher a caixa d'água aí, como se eu estivesse esvaziando a caixa d'água aí por um furo no fundo dela. Entendi.
Pronto, Thales. Ó, rapidão, né? A janta foi forte mesmo. Hein? Tô te falando, moço. Vem com força mesmo. Qual o resultado você encontrou aí, Marcelo? 6 metros por segundo. Ó. Alguém mais encontrou aí os valores? Eu não dei conta nem de começar aqui. Calma, Thiago, essa é tranquila. Vamos fazer o raciocínio dela aqui simples. Então, tem um reservatório, então tem água nesse reservatório, e ao fundo desse reservatório, tem ao fundo, mas com detalhe, pessoal, 1,8 metros abaixo do nível da água, então, 1,8 metros de água, e tem um furo, só que ele fala um detalhe aqui, ó, a água escapa na horizontal, pessoal, tá? Esse detalhe aqui que nos propicia a fazer essa conta aqui pela equação de Bernoulli, tá? Se ela faz o outro detalhe, se esse furo está no fundo, esse furo está no fundo aqui, eu vou chegar numa dupla incógnita, que aí eu vou ter a velocidade da superfície na vertical e a velocidade do furo na vertical. Quando eu tenho esse furo na horizontal, a água na superfície ela não tem velocidade na horizontal. Esse é o detalhe, esse é o X da questão nesse exercício. O que acontece? Então, no caso, tudo aí é na lateral do tanque, no caso. Isso, porque ele fala que escapa na horizontal. Então, o fluido vai sair na horizontal. Então, o que acontece? Se eu penso aqui, vamos pensar na superfície, é o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto lá na superfície, qual a pressão na superfície desse fluido? Pressão atmosférica, porque é um reservatório, pessoal. Ele não fala que está selado esse reservatório. Então, imaginamos que tem uma pressão atmosférica nesse fluido. Então, pressão 1 nesse fluido, pressão atmosférica. Mas a densidade fala que é água. Então, densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, densidade vezes a velocidade, vezes a gravidade, que adotamos 10, e a altura lá na superfície temos 1,8 metros de altura, certo? E a velocidade desse fluido lá na superfície? Acabei de falar. A velocidade desse fluido lá na superfície, ele não está movimentando na horizontal. A gente observa esse desenhozinho aqui, ó. Velocidade na horizontal, tá? Então no ele caso, não está se movimentando. Isso, velocidade zero, então, na nossa superfície. Na tubulação embaixo, né, a gente tem o quê? A mesma pressão atmosférica sendo aplicada, né? Thales. Oi? Por esse fator aí, eu desconsiderei a pressão. Não, mas aí a gente tem uma pressão do seguinte, lá embaixo ele está saindo, ele está escapando, tá? Então ela está escapando, ela está saindo para a atmosfera também. Então tem uma pressão na saída desse fluido, que é a mesma pressão atmosférica.
Exatamente, por isso que eu isolei, eu cancelei ela, porque de um lado sim. tinha e do outro também, então aí eu. Não é que você não considerou, você É, as anulou depois foi, na conta já. Perfeito. foi. A gente vai fazer isso também. A pressão, densidade no ponto abaixo também 1000 vezes a gravidade, que é 10, e a altura lá embaixo é 0, né? A velocidade é o que queremos encontrar. Então, tá aí. Ponto 1, aqui foi adotado aqui que o ponto 1 é o nosso ponto de saída, porque queremos encontrar a velocidade. Então, a pressão nesse ponto de saída é a pressão atmosférica, porque ele está se escapando. Então, esse escapar aqui nos induz a entender que ele está saindo para a atmosfera. Então, a pressão atmosférica no ponto de saída lá. Mas densidade, gravidade e altura. Densidade, que é a da água, que é 1000, vezes 10, que é a gravidade. Eu até deixei o Gzinho ali erroneamente. Essa altura 1, essa altura 1 é 0 porque está lá no ponto mais baixo, né? Isso. É o nosso ponto baixo do nosso estudo. Bom, esse barulho aí que vocês estão escutando não é comigo aqui não, viu? Barulho aí, tem algum microfone aberto aí que tá fazendo barulho. Então, a altura no ponto inferior é 0, né? Porque não temos, considera-se a altura deste ponto aqui como 0. E densidade, novamente, da água, que é 1000, vezes a velocidade ao quadrado que queremos encontrar. O outro lado, lá na superfície, já identificamos que, falamos, né, que esse reservatório está aberto, então tem a pressão atmosférica de 10 a quinta, mais densidade vezes a gravidade, 1000 vezes 10, a altura lá na superfície, ele está 1,8 metros acima, então está aqui 1,8. Mais densidade vezes a velocidade. Também consideramos que esta velocidade aqui é 0, porque esse fluido não está movimentando. A superfície ela está descendo na vertical, né, com uma velocidade muito inferior, e ela não é considerada porque não tem uma velocidade horizontal, e sim uma velocidade vertical muito inferior. Bom, o que o Marcelo nos disse aí é que temos uma pressão aqui de 10 a quinta, uma pressão aqui também de 10 a quinta. Então, 10 a quinta de cá e outro 10 a quinta de lá da igualdade, podemos excluir ela da nossa conta, né? Riscar as duas aqui, né? E um anula. Isso, um anula a outra, né? Um menos a outra, dá 0. Continuando aqui, isso aqui, esse termo dá 0, e aqui a gente só continua com o termo da velocidade. 1000 dividido por 2 vezes a velocidade ao quadrado. Do lado de lá, isso aqui a gente cancelou com aquele, zerou. Aqui vai dar 0, porque 0 é a velocidade. Aqui, esse 1000 vezes 10, que é a densidade, vezes a gravidade, dá 0 também, você falou? Esse aqui, sim, 1000 vezes 10 vezes 0 da altura. Ah, tá, por causa do 0, né? Entendi. Isso. Entendi. Do outro lado, continuando, 1000 vezes 10 vezes 1,8 permanece. E aqui também vai dar 0, porque nossa velocidade aqui é 0. Então, ficou só o termo da densidade pela altura neste lado de cá e só o termo da velocidade nesse lado de cá. Como vimos, podemos ver aqui. Meio vezes 1000 vezes a velocidade ao quadrado igual a 1000 vezes 10 vezes 1,8. Isolando a velocidade, eu divido 1000 por 2 dá 500, está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 1000 vezes 10, 10.000 vezes 1,8, 18.000. 18.000 dividido pelos 500 que já veio dividindo, dá 36. Velocidade 1 ao quadrado igual a 36.
Ir a raiz, 36, eu chego ao resultado que o Marcelo já nos informou. 6 metros por segundo é a velocidade que esse fluido estará saindo do recipiente. Passa outro desse aí para nós tentar fazer. Então, peraí. Aí que eu vou pegar um aqui no livro aqui. Vou digitar aqui, pessoal. Pode falar. Vou digitar. Digitar. Esse negócio pode travar, vai ficar ruim.
Peraí, peguei. Mesmo. Aí. Sim?
E aí, pessoal? Calma que eu ainda tô tentando entender o exercício aqui. Tô tentando entender. Tentando entender. É porque essa seção reta aqui que eu não tô entendendo, tá me dificultando essa questão. Seção reta é a área, pessoal. A área? Seção reta. Seção. Seção é de seccionar. Cortou a seção reta, 4 centímetros ao quadrado. Olha a unidade de medida, centímetro ao quadrado. Medida de área. Beleza, valeu. E aí, galera? Saiu? Não sei, fiz a aqui, não sei se deu certo não, mas tô tentando fazer a B. Carlos, a A deu 9,8. Deu não? Na minha A deu Deu 15. 9. Deu 15? Foi? Também deu não. Não, né? Calma aí, então. Espera aí. Ah, tinha dado 9,8, então tem que fazer de novo.
Professor, Oi. vamos aqui às dúvidas aqui. Fala. A pressão é 10 a quinta Pascal, certo? Pressão 1. Porque aqui no exercício não fala, então é a gravidade, né, da atmosfera. Aí, vamos lá, analisar primeiro o exercício, ele fala que é dentro de uma tubulação, tá? Então, dentro de uma tubulação, ele não está falando da pressão que está dentro da tubulação. Deixa eu te interromper aí rapidinho. Desculpa aí, mas... dá 2,5 a letra A? Sim, Dá, né? sim. Então espera um momento aí que eu vou fazer a B. Desculpa aí atrapalhar. Tiago, era você que estava perguntando, né? Que eu não entendi não. Vamos lá para os leigos lá. Então, o que acontece? Ele está falando que a tubulação está com uma velocidade numa área. Certo. E dentro da tubulação, ela vai descer dentro dessa tubulação e vai chegar num outro ponto dessa tubulação com a área diferente, em consequência, ela tem uma velocidade diferente. Né? Certo. Então, o que acontece? Ele não se referiu a nenhuma pressão dentro da tubulação. A gente sabe que a vazão é igual. Então, nesse primeiro ponto, a gente não considera pressão, a gente não tem pressão, a gente tem uma continuidade. Então, esse primeiro ponto, a gente utiliza equação de continuidade. Na letra B, aí sim ele coloca uma pressão. Então, se a gente trabalha com pressão, aí sim a gente vai para Bernoulli. Então, na letra A, a gente não utiliza Bernoulli, e sim continuidade. Na letra B, a gente utiliza Bernoulli porque ele nos dá uma pressão diferenciada. Então, essa aí, continuidade, então, é que é o primeiro exercício. Isso. Área vezes velocidade igual a área vezes velocidade. Então a letra A dá 2,5, né, Thales? Isso. Professor, no caso, no negócio do raio, eu tenho que dividir esse 4 centímetros por 2, né, no caso, né? Não, não é por 2. Você multiplica ele por 10 a menos 4. Certo, vai dar 4 vezes 10 a menos 2, né? Não, 10 a menos Só 4. transformar em metro. Não tem que transformar em Isso, metro? fica 4 vezes 10 a menos 4. Ah, tá. Metro quadrado, fica 4 vezes 10 a menos 4. 4 vezes... Porque o centímetro é 10 a menos 2, só que é a área. A área é ao quadrado. Aí fica menos 2 elevado a 2, que dá menos 4.
Thales, Sim. dá 59,37? Não. Não? Não. O que eu fiz aqui? Calma aí um momento. Você esqueceu dois itens aí. Hã? Esqueceu duas coisinhas aí. Calma aí que eu vou dar uma olhada aqui, então. Pessoal, vamos lá, letra A. Todo mundo entendeu a letra A, né? Podemos fazer ela Ainda aqui? não, estou tentando fazer ela ainda. Vamos fazer aí, para me ver aqui. Vamos fazer ela aqui, então. Vamos lá, letra A. Como eu falei, então, vamos lá. A água se move com uma velocidade de 5 metros por segundo em um cano. Então, está dentro de um cano já. Uma seção, eu acho que, cara, o seu microfone que está fazendo barulho aí. Valeu, brigadão. Se você tiver dúvida, pode perguntar. Então, a água se move com velocidade de 5 metros por segundo em um cano, uma seção reta de 4 centímetros quadrados. Então, lá no início do cano, ele não está falando que está aberto o cano, não, mas num ponto inicial do cano, fechado, ele tem 5 metros por segundo com a seção reta de 4 centímetros quadrados. Centímetro quadrado é área, então, 4 centímetros quadrados de área desse cano. A água desce gradualmente, então ela vai descendo devagarzinho, fazendo zigue-zague, sei lá, ou vai descendo em queda livre ali, vai descendo gradualmente 10 metros. Então ela desce 10 metros. Enquanto a seção reta, ou seja, o diâmetro desse tubo aí, né, a área do diâmetro desse tubo é 8 centímetros quadrado. Então a área de seção desse tubo dobra de 4 para 8 centímetros quadrado. Desculpa. Pessoal, de cara aqui eu já sei a resposta. Por quê? Não são inversamente proporcional? A área não dobrou? A velocidade vai cair pela metade. É simples assim, são inversamente proporcional. Mas, e aí o que acontece com esse 10 metros? Como ele não me relata nada, pressão, nada sobre pressão, se está aberto, se está fechado, não me interfere para eu saber a velocidade. Então, eu vou para a equação de continuidade. Área 1 vezes a velocidade 1, área 2 vezes a velocidade 2. Área 1, está lá, 4 vezes 10 a menos 4, transformando de centímetro para metro. Para quem não entendeu a transformação, de novo aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo a transformação de novo, ó. 4 centímetros quadrado. Isso aqui vai ficar o quê? 4 centímetros é 10 elevado a menos 2, certo? Só que isso aqui está elevado ao quadrado, porque aqui, ó, que lá atrás tem esse quadrado aqui, o quadrado lá do centímetro quadrado. Então, é como se tivesse isso aqui elevado ao quadrado, como se fosse assim, centímetros elevado ao quadrado, o C e o M ao quadrado. Então, o C ao quadrado e o M ao quadrado. Ô, professor, mas cadê o pi aí? Só não consta na área aí, não tinha que pôr o pi? Não, mas aqui eu já tô com a área, ele não me tá me dando diâmetro e nem raio. Não me deu raio, ele me deu a área. Se ele tivesse me dado o raio, eu ia levar o raio ao quadrado e multiplicar por pi. Ô, Thales, eu revisei aqui, a B não dá 59 mil mesmo, não? Não. 59.375? Não. Ah, então não sei o que deu aqui, não. Agora a gente chega nela lá. Peraí. Deixa eu chegar aqui. Então, o que acontece? Isso aqui já é a área. A área
Já dei spoiler já, Marcelo. A área. Vi não. A área que é igual a π, né? Vezes o raio ao quadrado. A área que é π ao quadrado. Mas só que ele já nos deu a área. Centímetros quadrados já é a área. Quando ele me dá raio, não é ao quadrado. É só centímetro ou só metro. A unidade que seja, não é ao quadrado quando ele me dá o raio. Quando ele me deu já ao quadrado, ele já me deu o raio. Ou já me deu a área. Então, eu já coloco lá direto. Só tenho que transformar de centímetro para metro quadrado. Então, transformei minha área de 4 centímetros para 4 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, vezes a velocidade 1, que é 5, igual também a área 2, que está em centímetro, eu também transformo em metro quadrado. É 8 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, vezes a velocidade 2. Isolo a velocidade 2, passo isso aqui para lá dividindo. Aqui já dividindo, 8 vezes 10 a menos 4. E 4 vezes o 5 aqui, eu tenho 20. 20 vezes 10 a menos 4, dividido por 8 vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4 com 10 a menos 4 dá 1. 20 dividido por 8, 2,5 metros por segundo. Entendeu aí, Thiago? Entendi, professor. Eu só tava fazendo uma copia aqui. Eu não entendi esse negócio da área. Beleza. Vamos lá para a letra B. A letra B, a gente usa o Bernoulli. Porque ele pede a pressão e aí ele nos dá a altura. Na letra B aqui, ele fala, se a pressão antes da descida, lá no início da tubulação, fosse 1,5 vezes 10 à quinta, qual a pressão depois da descida de 10 metros? Então, a gente tem aqui a famosa Bernoulli. Pressão 1 mais densidade, gravidade, altura. Aqui também a velocidade 1. E aqui, altura e velocidade 2. Partindo lá do início da tubulação, então, lá no ponto alto, a gente tem, então, a altura lá no ponto alto, a pressão de 1,5 vezes 10 à quinta, pressão de 1,5 vezes 10 à quinta lá no ponto alto. Densidade da água de 1.000 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 10 metros, tá lá em cima, 10 metros. Mais 1.000 densidade, vezes a velocidade início lá, né, lá no ponto inicial, que é 5 ao quadrado, isso tudo dividido aqui por 2, esse terceiro termo aqui dividido por 2. Lá no fim da tubulação, queremos saber a pressão dela, não temos, mas a densidade vezes 10 vezes a altura, que está lá no fim do nosso trajeto, a altura então é 0. Com esse termo aqui todo vai zerar. Segundo termo da nossa segunda equação de Bernoulli aqui, não vai ter valor. Então, aqui vai zerar. Mais a densidade, que é 1.000, vezes a velocidade 2, que encontramos, 2,5 ao quadrado, isso dividido por 2. Piorando a situação aqui, fica 1,5 vezes 10 à quinta, 1.000 vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000. Isso tudo é 10 à quinta. Já coloquei em notação aqui para facilitar. Então, 1.000 dividido por 2, 500. 5 elevado ao quadrado, 25. 500 vezes 25 é o nosso terceiro termo aqui da primeira equação. Pressão, ainda queremos. Falei que aqui ia zerar 0 aqui. 1.000 dividido por 2, 500 vezes 2,5 ao quadrado, 6,25. Eu vou isolar o P e passar para lá. Isso aqui que está positivo vai ficar negativo, né? Menos 500 vezes 6,25.
Então, aqui, 1,5 vezes 10 à quinta mais 10 à quinta vai ficar 2,5 10 à quinta. Aqui tem um umzinho. 1 mais 1,5, 2,5, 10 à quinta eu conservo. Mais 500 vezes 25, 12.500. Menos 500 vezes 6,25, 3.125. 2,5 aqui eu vou repetir, mais eu só fazendo essa soma aqui, chego a 9.325. Como aqui está em base 10 elevado à quinta, aqui eu vou colocar também a base 10 elevado à quinta. Andando 5 casa. 1, 2, 3, 4, mais um zerinho, 0,093 vezes 10 à quinta. Agora eu posso somar esses dois termos com facilidade. 2,5 mais 0,09, 10 à quinta, eu repito aqui, 2,5 mais 0,09, 2,59 vezes 10 à quinta Pascal. Aí, Marcelo, que não deu aqueles valores? Eu fiz uma coisinha aqui, pouca coisa. Eu só inverti a gravidade aí do lado. Ela era do Pouca outro coisa lado, que eu só coloquei variou de 2,5 para 50 e tantos. Pouca coisa de só diferença. um acidentinho de nada, não dá nada não. Nada não, só vai. Resolver Só a dar gravidade que mudou de lado. mil, né? Essa, uma tubulação para aguentar 2 kg de pressão, e aí você vai fazer uma tubulação para aguentar 59 kg de pressão. É pouca coisa de diferença. Em vez de você usar um aço galvanizado, você vai ter que usar titânio com chumbo, um monte de coisa junto aí nessa tubulação. Uma parede um pouquinho mais grossa só, nada mais. Pouca coisa, viu? Mas foi falta de atenção, bastante, viu? Interpretação aí passou longe. Tiago, entendeu essa aí? Tranquilo? Tranquilo não tá não, mas a gente vai aprender, só estudar. Certo. Pessoal, bom, para você aprender aí, Tiago, todos aprendermos, exercício proposto, tá? Lá do nosso livro Halley, do exercício 49 ao 70. Beleza? Esse é o exercício desse nosso conteúdo. E eu falei, eu não sei se na nossa aula semana passada eu relatei, mas em várias aulas semana passada eu relatei que hoje, essa semana eu estaria passando a atividade, o trabalho para ser feito. O trabalho contempla esses exercícios. Vai contemplar todos os exercícios da unidade 3 a ser entregue, tá? Então, página 82, 86, tá vendo aqui que vai até o 70, então tá englobando esses exercícios que eu passei hoje, os exercícios que eu passei semana passada, para vocês fazerem também. O exercício do 28 ao 70, dessa vez não é só os ímpares, dessa vez é todos, tá? Então, tem um caso aí até o dia 21, então temos, sei lá, 10 dias, né? 10 dias. Então, até o dia 21 a ser entregue da mesma forma, mandando lá no e-mail. E essa atividade agora vale 1.500 pontos, tá? Com todos os exercícios serem entregues, valendo 1.500 pontos até o dia 21 de maio. E aí, Thiago, nesse exercício aqui tem a possibilidade de relembrar todos os conteúdos e reforçar esse conteúdo aqui agora que a gente terminou de passar. Tá ok, professor. Muito obrigado aí por tudo. Valeu. Thales, eu perdi 2 aulas suas. Questão da prova, como é que vai ser? Bruno, na prova ainda estamos aguardando definições da coordenação, da direção. A prova ainda não está definida. A gente está esperando, com esperança aí das aulas retornarem presencialmente, para que essa prova da segunda bimestre seja presencial.
tá? Então, essa atividade aqui é atividade de trabalho, é aquela ponto de trabalho que o professor avalia em sala, laboratórios e tal. Então, agora ficou essas atividades aí essa nota de trabalho. Tá ok, então. Professor, esse livro do Ava é a 10ª edição, né? O do AVA, Não, do Ava não, esse do que tá na biblioteca da faculdade. não. Da biblioteca eu peguei a 9ª edição. Estou com ele em mãos, é a 9ª edição. O da biblioteca, deixa eu ver se Da eu biblioteca consigo. virtual. O da biblioteca, o físico é o 9ª. O da virtual, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora que eu te falo. Mas ele é o mesmo exercício, é os mesmos exercícios. Ah, Tá não. no, Não, então fechou, só isso. tá? Diferencia não, né? Não. Pode pegar. É para a gente utilizar o livro. Quem tiver o livro físico, pode utilizar o livro físico aí. Eu coloquei para facilitar, né? Para facilitar todos, porque nem todos os alunos conseguiram pegar o livro, até porque a gente estava trabalhando com o volume 1 e antes, né, de a paralisação, e no meio da paralisação a gente mudou para o livro 2. Então, para facilitar, quem não está com o livro 2 em mãos, a gente utiliza na biblioteca virtual aí. E é o mesmo livro. Não tem diferença, não. Thales. Thales. Só um minutinho, Marcelo. Espera sim. Só parar a gravação aqui.